Olá, tudo bem? Hoje é dia 12, todo dia 12 é dia de 12 livros para 2024. E esse aqui é o livro de outubro, nosso livro sorteado para outubro que eu acabei de ler e trago agora as minhas impressões para você. Sem Pai Nem Mãe, da Cláudia Giudice, uma edição bonita da Máquina de Livros. O subtítulo desse livro é Diário de Luto e Amor após perder meus pais para o câncer em 6 meses. Eu recebi esse livro aqui da editora, né, dos meninos, né, do Luiz e do Bruno, que são os editores da Máquina de Livros. Eu gosto muito dessa editora, eu já li vários livros deles, eles são parceiros super queridos, sempre que tem novidade eles me mandam, e eu queria muito ler esse livro aqui, e aí por isso que eu resolvi colocá-lo no nosso desafio dos 12 livros. Por que eu queria ler esse livro? Eu sabia que seria uma leitura muito importante, mas que seria uma leitura difícil. Difícil porque nós vamos ler aqui, né? Escutar aqui. Eu falo escutar porque quando eu leio, eu sinto que eu escuto a voz do autor. E eu sabia que eu ia escutar coisas importantes, ler coisas importantes, mas coisas pesadas que iam mexer muito comigo. Assim como a Cláudia, eu também perdi meu pai e minha mãe por conta de câncer também, os dois. Mas não foi num intervalo tão curto. E eu acho que isso, assim, não existe certo e errado de tempo, mas obviamente que quanto mais estreita essa distância, o impacto é maior, pelo menos eu imagino que seja, porque não dá tempo nem de assimilar. E ela perdeu os pais em 6 meses. Os pais eram pessoas assim saudáveis, né? Que enfim não tinham um histórico assim de quer dizer, o pai dela até teve um câncer bem mais cedo, né? Mas que teoricamente estava em remissão. E aí quando o pai descobre, a mãe também descobre. E aí ela primeiro cuida do pai, leva o pai para casa dela e depois ela cuida da mãe. E eles morrem, eles falecem com uma distância de 6 meses. Então, assim, o que eu queria primeiro falar para vocês essa questão antes de falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre como que ela construiu esse livro, que eu achei muito interessante. Ela construiu esse livro como se fosse um diário de bordo, em que ela ia anotando os pensamentos, conversas de WhatsApp, ela falava conversas, né, escritas num guardanapo, num papel de pão, e que ela reúne depois de um tempo, né, depois que passam esses eventos tão tristes, ela reúne e escreve um livro. A Cláudia é uma jornalista e ela conta que escrever eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso funciona para muitas pessoas, funciona para mim também. Escrever é um ato muito terapêutico, ainda mais para uma pessoa que lida o tempo todo com as palavras, né, com a escrita, como uma jornalista. Então, eu acho que ela escreve também para se conhecer, para tentar entender e talvez até assimilar e trabalhar um pouco essa dor que não tem, né, uma forma correta de lidar com ela. Então ela fala que ela escreve primeiro para lidar com essa dor e também ela vem essa ideia do livro como uma forma de tentar ajudar outras pessoas que poderiam passar pela mesma situação. E aí no começo do livro ela fala, assim, no primeiro capítulo ela fala e são palavras dela, tá? Não são minhas de forma alguma. Ela coloca aqui um texto e ela fala assim que... por isso, quando escrevi o primeiro texto sobre a morte e a doença dos meus pais, foi infantil, pretensiosa e ridícula. Porque é muito diferente a gente falar sobre morte depois que a gente vivencia pessoalmente mortes tão próximas. Eu entendi que é isso que a Cláudia quis dizer aqui, né? Não acho que ela foi ridícula nem pretensiosa, muito pelo contrário. E ela escreve, ela ainda assina assim, a arrogante. Não acho que é arrogância, não acho que é onipotência,
Mas eu acho que acaba sendo até um mecanismo de defesa. A gente tem muita dificuldade de lidar com a morte, principalmente com morte de pessoas muito próximas. E eu digo isso com muita tranquilidade porque eu trabalho com morte o tempo todo. Eu trabalho com pacientes crônicos, eu lido com morte no meu dia a dia, no meu trabalho, e eu posso afirmar, assim como a grande maioria dos meus colegas, e assim como a Cláudia percebeu, que você trabalhar, você vivenciar o luto profissionalmente, não te prepara para lidar com a morte de pessoas próximas, de forma alguma. E isso às vezes até é uma surpresa, né? É muito diferente quando é com a gente. Né? Lidar, ter esse manejo, lidar com vivenciar o luto, se permitir, e no final do livro ela fala isso, né? Que ela teve que vivenciar 2 lutos muito próximos e que tinham que ser assimilados. Isso não tem tempo, isso não tem fórmula mágica, não tem jeito, não tem receita de bolo. É muito difícil. Então, o que eu gostei muito desse livro é que é um livro, assim, muito honesto. É um livro em que a Cláudia, ela se desnuda, ela mostra essa dor, só que ela está aqui roncando do meu lado. Ela mostra o amor que ela tem pelos pais. Eu digo tem porque esse amor, ele não desaparece nunca, né? Mesmo depois da morte, da separação física. E ela mostra como foi lidar com este processo de adoecimento, que na minha opinião é o mais difícil. Eu acho que lidar com a morte é muito doloroso, é muito difícil, mas lidar com o processo de adoecimento, você perceber que as pessoas que são tão caras, tão importantes para você, vão perdendo a sua independência, a sua autonomia, o controle, né, das suas emoções, o controle, enfim, a capacidade fisiológica. É muito difícil, muito difícil. E ao mesmo tempo que é muito angustiante acompanhar tudo isso que a Cláudia traz nesse livro, ao mesmo tempo eu senti assim, não só uma empatia, mas eu senti uma afinidade, eu senti assim, eu me senti muito próxima da Cláudia, porque eu vivenciei coisas muito parecidas com o que ela vivencia aqui. Então, Cláudia, eu já quero te dizer que o seu objetivo, com certeza, ele é atingido com esse livro. Eu acho que a gente consegue se colocar no seu lugar, eu consigo entender a sua dor, eu compartilho de muitas sensações que você traz e que você conta nesse livro. A sensação de impotência, a tristeza de ver os seus pais tão frágeis, perdendo, né? Como se aquela chama fosse apagando pouco a pouco. Às vezes numa intensidade mais rápida ou numa intensidade mais forte. Isso é sempre muito triste. Mas ao mesmo tempo que é muito triste, é muito bonito ver o amor, a dedicação, até as coisas que são difíceis mesmo, né? Porque a gente quer dar o melhor da gente e às vezes a gente se cobra porque a gente às vezes perde a paciência, às vezes acha que a pessoa não tá fazendo do jeito que a gente acha que deveria fazer, que a gente tem certeza que é o jeito certo de fazer. Então tudo isso eu encontrei nesse livro aqui da Cláudia. Eu acho que ela foi extremamente honesta e isso me despertou assim um afeto muito grande. Foi muito importante, foi muito rico acompanhar esse diário de bordo. A Cláudia, ela é uma jornalista, como eu já falei para vocês. Ela trabalhou muito tempo na editora Abril. O primeiro livro que eu li dela foi A Vida Sem Crachá, né, que é de 2015. E eu gostei muito já da escrita dela. Eu sempre falo que eu gosto muito de livros escritos por jornalistas. Eu acho que a escrita deles é sempre muito boa. E aí conhecer mais esse lado, né, da Cláudia. A gente vai conhecer aqui também o Chico, que é o filho da Cláudia. O ex-marido da Cláudia tem uma participação importante na dinâmica familiar, no cuidado também, de alguma forma, com os pais dela.
o irmão dela. Então, esse núcleo familiar é uma coisa assim que é bonito de ver, é bonito de ver. Eu acho que é isso que dá que sustenta não só o paciente, né, a pessoa que está ali, o familiar que está sofrendo, mas principalmente quem está ali no dia a dia, na retaguarda, aguentando o tranco, porque não é fácil, esse tranco não é fácil. E aí eu senti assim, muitas emoções, mas foi muito importante ler esse livro. E aí numa determinada parte ela vai falar sobre o acompanhamento, que eu achei também bem bacana, e que bom que ela teve esse suporte da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que é geriatra e a principal médica paliativista do Brasil, que é a autora da Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que foi o primeiro livro, né, que ela escreveu, e foi quando a minha xará, a Cláudia, também entra em contato com ela através da editora, que é muito a editora do livro da Ana Cláudia, era muito amiga da Cláudia Giudice, e aí colocou, né, as duas em contato, e a doutora Ana Cláudia acompanhou a mãe, né, a Marina. A Marina é a mãe da Cláudia e o pai é o Paulo. Claro que ter esse suporte de uma profissional extremamente capacitada e dedicada, isso ajuda muito. Ter essa rede de apoio é muito importante, de te orientar, de te mostrar que alguns dias os dias vão ficando mais difíceis, mais desafiadores, adiantar as coisas que vão infelizmente acontecer. Então, eu acho que esse suporte para a Cláudia foi uma coisa também importante. Eu gostei muito do livro, as passagens com o Chico, né, que é o filho da Cláudia, era um dos dois netos da Marina e do Paulo, o outro era filho do irmão da Cláudia, também um menininho. E eu acho que, assim, acompanhar esse neto, que era um neto muito afetivo, um neto que foi muito próximo dos avós, que tem uma questão com música, que tocava violão para a avó, que cantava junto com a avó. A Cláudia fala que essa mãe dela, a mãe dela era uma pessoa muito elegante, vaidosa, que gostava de se arrumar, que o pai gostava de comer, de beber, que era uma pessoa assim, né, que tinha uma qualidade de vida boa, aliás, os dois tinham. E perceber o quanto isso vai se deteriorando, vai se perdendo, é um desafio, é um processo muito duro. Esse processo da morte, que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E é tão difícil lidar com ela, a gente nunca está preparado. Mas acompanhar esse processo, essa despedida lenta e gradual, que a gente não sabe até quando vai, principalmente nesses tratamentos oncológicos que chega uma hora que não tem mais efeito. E acho que é isso que o livro mostra. Traz uma carga emocional muito grande, mas traz muito amor, traz muito afeto, traz uma família linda, que você tem as memórias, que você tem as lembranças, e o que fica só isso, né? Acho que fica as lembranças, fica o amor, ficam o que a gente constrói de bom, os sorrisos, os abraços, acho que é isso que fica, né? E aí ela fala que no final ela achou que ela estivesse deprimida. Na verdade, ela estava muito triste, porque esses lutos precisam ser vivenciados e eles não têm um período certo para acabar. Gostei muito do livro. Falando assim, pode parecer que o livro é um livro assim triste. Claro que o tema é triste, mas a escrita da Cláudia, ela é muito honesta, como eu falei para vocês. Ela é muito bem humorada. Então ela tem uns trechos até engraçados, e isso traz um equilíbrio para a história, né? Eu gostei bastante. Ela traz alguns desenhos, então assim, a diagramação do livro é muito legal. Ele é escrito realmente em forma de diário, mas não é um diário linear, com datas. Então ele tem alguns desenhos que a Cláudia fez. Eu achei assim uma leitura muito rica, afetivamente falando. Então, falando um pouquinho mais sobre a autora, ela aqui diz, né, nessa edição, a Cláudia aqui,
Cláudia Gildes é mãe do Chico, filha da Marina e do Paulo, paulistana, escritora, jornalista e palestrante, autora do livro A Vida Sem Crachá, que foi o primeiro que eu li dela, de 2015, e coautora de Arembepe, Aldeia do Mundo, da Máquina também, graduada em jornalismo pela PUC de São Paulo, mestre em jornalismo comparado pela ECA da USP. Trabalhou como jornalista por 30 anos, atualmente é empresária e sócia proprietária da pousada A Capela, na praia de Piruí, em Arembepe, na Bahia. Então, a Cláudia é paulistana, mas atualmente mora naquele paraíso baiano. Que delícia. Gostei muito da edição, achei bonita a capa, uma capa assim, ao mesmo tempo que ela é simples, ela me impacta. Acho que essa frase do título, eu sempre gosto de falar, gosto muito desses títulos, né, que chamam a minha atenção. Então, assim, sem pai nem mãe, a gente sabe que um dia vai acontecer. Que o movimento natural é que os pais vão partir antes dos filhos, mas a gente nunca está preparado para isso, ainda mais quando é uma distância tão pequena. Então, eu gostei bastante, gostei muito da escrita e me sinto muito abraçada e gostaria de abraçar a Cláudia depois de ler esse livro. Então, essa aqui é a minha dica de hoje. O livro de outubro, do 12 livros para 2024. Essa edição bonita da Máquina de Livros, da Cláudia Gildes, Sem Pai Nem Mãe. Deixo aqui para vocês. Conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Já leram? Gostariam de ler? Gostam desse tema? Eu gosto bastante. E apesar de duro, de difícil, eu acho que ele é extremamente importante. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e fique aqui comigo, que eu compartilho meu amor pela literatura com vocês. Um beijo, turma, e até a próxima.